Primeiramente, meus queridos, eu quero louvar a Tupana. Tupana é Deus, pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez estar na sua presença, adorando, louvando, glorificando e enaltecendo o seu santo nome. Quero também louvar a Tupana pela oportunidade que Ele me concede de, pela primeira vez, estar pisando aqui no Espírito Santo, em Guarapari, no Seminário STC, nesta segunda conferência missionária do ano 2023. Quero louvar a Deus também pela vida dos vossos pastores, pastor Giovanni de Jesus, pastor Giovanni Cruz, pastor Railanda e todos os demais pastores que estão aqui abençoando a vida de vocês. Anteontem, aliás, eu até me retratei já com o pastor Giovanni, porque quando a gente chega numa aldeia, a primeira coisa que a gente faz é ir na casa do cacique. E aí eu passei direto lá para a casa do Chaua, que é o vice. Só que aí depois ele me confortou dizendo que quando a gente vai até Jesus, a gente passa primeiro pela cruz. Eu disse, então eu entrei no processo certo, Então aqui eu já entrei no contexto daqui, do seminário, E digo, então tá certo. Aí depois eu falei com o pastor Giovanni, mas é um grande prazer estar no meio de vocês, É um grande privilégio, na verdade, poder estar aqui. Eu até fiquei assim meio curioso, Como é que foi para vocês me descobrirem lá no meio da selva, E aí, enfim, Deus foi quem proveu, esta oportunidade, aprove a Ele, nos soprar para cá, para esse lugar. Amém? Trago um abraço fraternal da nossa igreja indígena, que está engatinhando, Mas já começou a dar os seus primeiros passos. Bem, meus irmãos, eu sou atual diretor de um projeto missionário, chamado Projeto Missionário Teneterrara Alfa, que no tronco linguístico tupi-guarani quer dizer gente importante. Teneterrara é o meu nome, com o qual eu fui batizado, quando nós trabalhávamos lá na aldeia dos índios Tembé, isso há muitos anos atrás. E nós adotamos esse nome, fomos batizados com esse nome, e esse é o nome do nosso projeto, que quer dizer gente importante. Louvado seja Deus por tudo quanto o Senhor tem feito. Estou apenas há 6 anos ali na região do Amazonas, na cidade de Maués, e nós fazemos um trabalho com os índios Sateré-Maué. Trabalhamos entre eles em tempo integral, com a evangelização, discipulado, plantação de igreja e formação de obreiros locais. O trabalho tem sido ali uma bênção, Tanto é que nós já temos enviado para o seminário de Manaus 11 jovens indígenas. Já está quase virando uma aldeia, viu, irmão? O seminário já está quase virando uma aldeia, E a nossa previsão, aliás, a nossa oração é para enviarmos mais, E não vai só para lá que vai estar indo jovens indígenas. Para cá vai vir também. E eu espero que vocês cuidem muito bem deles e tenham muita paciência com eles, tá bom? Então, eu creio que agora no mês que vem estará vindo um jovem indígena para cá, para estar com vocês estudando. Ele foi quem decidiu vir para cá. Ele disse, não, eu quero ir para lá, para esse outro estado. Eu quero voar, eu quero andar lá nas nuvens, eu quero ver como é que é lá de cima. Então, vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Meus amados, eu quero compartilhar com vocês um texto sagrado que está no livro ou no Evangelho segundo escreveu João. Eu acho que talvez vocês não conheçam muito bem esse versículo, é João 3,16. Alguém conhece o versículo de João 3,16? Alguns talvez não precisem nem abrir a Bíblia, Vocês podem me ajudar a recitar esse versículo nessa manhã? Vamos lá? Porque Deus... Muito bem. Eu acho que eu ouvi 3 vezes este versículo esses dias sendo citado desde domingo por uma criança. E eu conferi, ela falou 3 vezes esse mesmo versículo, de manhã e de noite. De manhã ela falou 2 vezes, à noite ela falou 1. Eu disse, é de Deus. Deus está confirmando o que Ele havia colocado no meu coração. Amados, o versículo de João 3,16, ele é conhecido como o texto áureo da Bíblia, como o versículo central de toda a Bíblia Sagrada, como sendo ele um resumo de todo o Evangelho, porque ele resume todo o plano de Deus elaborado na eternidade para a humanidade.
E este versículo, na minha humildade, considero ser o versículo base, principal, para a tarefa da obra missionária. Eu considero este versículo o versículo-chave da grande obra missionária que a igreja está dando continuidade aqui na terra. Bendito seja Deus. Eu quero nessa manhã dar um tema para essa mensagem, porque eu acho que vai ser interessante. O tema da mensagem que eu vou estar trazendo, que eu vou estar trabalhando com vocês, é o seguinte: porque Deus amou missões de tal maneira que fez do seu único filho um missionário. E eu gostaria que você repetisse comigo essa frase para você não esquecer, até para dar tempo de você anotar. Repita assim: porque Deus amou missões de tal maneira que fez do seu único filho um missionário. Este versículo, ele foi escrito por o evangelista João, conhecido como João o Apóstolo, o mais novo entre os 3 discípulos de Jesus, aquele que era irmão de Tiago, filho de Zebedeu com Salomé. Este João o Apóstolo, que escreveu o evangelho, que leva o seu nome, o evangelho, segundo escreveu João, também recebeu da parte de Jesus um apelido. Alguém lembra esse apelido? Boanerges, né? Que quer dizer filho do trovão. Ele, de fato, era o mais moço entre os apóstolos, o mais moço entre os discípulos. E João, ele é conhecido no campo teológico como o apóstolo do amor, ou o discípulo a quem Jesus amava. E ele recebe esta designação pelo tema central da sua mensagem. João, ele trata sobre esse tema, o tema do amor, de uma forma muito profunda e peculiar. E é o principal tema também das 3 cartas que ele escreveu, 1ª, 2ª e 3ª João. E ele, ao tratar sobre este assunto, sobre o amor, ele o trata em 3 dimensões. Ele fala do amor de Deus para com a humanidade, do amor do homem para com Deus e do amor do homem para com o seu semelhante. Mas o que de fato levou João a escrever sobre este tema, ou até mesmo a ser considerado o apóstolo do amor? Quando nós começamos a ler um pouco da biografia ou da história do evangelista João, nós vamos perceber que no início da sua fé, João, ele era um moço que tinha um temperamento muito explosivo. Daí a razão pelo qual Jesus lhe dá esse carinhoso apelido, né? Filho do trovão. Vocês vão lembrar que em uma certa ocasião, em que Jesus entra ali na cidade dos samaritanos, em que os samaritanos não querem receber Jesus, João pergunta para Jesus: Senhor, tu queres que a gente peça a Deus que mande fogo do céu e acabe com todo mundo, mate todo mundo? E Jesus então falou para João que aquilo não era necessário, porque João tinha esse temperamento intempestivo, furioso, né? Aquele temperamento em que ele queria se vingar, e ele precisou ser tratado no seu caráter. João precisou ser trabalhado, porque ele era de fato uma pessoa que tinha não somente um caráter, mas um comportamento dessa natureza. E a Bíblia nos mostra que João, ele começa então a ser trabalhado pelo Senhor. À medida em que ele vai andando com Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, caminhando com ele, recebendo os seus ensinamentos, o Senhor começa a trabalhar de uma forma muito profunda no coração, no caráter, na personalidade daquele jovem que outrora, de fato, tinha na sua natureza uma natureza vingativa, uma natureza furiosa, e o Senhor começa então a trabalhar na vida de João. Pelo que João começa a ganhar notoriedade entre os demais apóstolos, entre os demais discípulos do Senhor. E aí nós começamos a perceber que João já começa a se tornar uma pessoa muito íntima do Senhor, né? Isso é tão prova que é verdade, que nós vamos ver João em várias ocasiões muito próximo de Jesus, né? Quando Jesus chama, por exemplo, os seus 3 discípulos, né, ali para o monte para orar, João estava lá no meio deles. Quando Jesus está lá no Getsêmani e pede para 3 pessoas o acompanhar um pouco mais adiante, João estava lá também. E nós vamos contemplar João em várias situações, próximo do Senhor. Quando Jesus é preso e ele é levado para ser condenado, para ser crucificado, João acompanha Jesus de perto, enquanto os demais o abandonam. E João passa a olhar, a ver, a contemplar,
a caminhar lado a lado de Jesus, até mesmo pela via dolorosa. Ele acompanha todo o seu sofrimento, ele acompanha todo o seu martírio, e ele não somente o acompanha, como ele está lá também, próximo à cruz, enquanto Jesus proferia as 7 palavras da cruz, enquanto Jesus agonizava em dores, enquanto Jesus esvairia-se em sangue. João estava lá, João estava contemplando de perto tudo que estava acontecendo, enquanto os outros haviam o abandonado. A Bíblia nos fala que Jesus então morre, que ele é sepultado, mas conforme ele havia prometido, ao 3º dia ele ressuscita dentre os mortos. E acontece toda aquela cena, o anjo aparece às mulheres, manda dizer aos seus discípulos que ele havia ressuscitado dentre os mortos. E quando os discípulos têm a notícia da ressurreição de Jesus, quem que desesperadamente corre na frente para o sepulcro, para ver se de fato aquilo havia acontecido? João, o apóstolo, né? Pedro até que tentou correr, mas João foi na frente, conseguiu entrar primeiro e comprovou que de fato Jesus havia ressuscitado. Os anos se passaram, João então passa agora a experimentar essa graça maravilhosa do amor de Deus, né? A ele foi dada a revelação do Apocalipse, quando exilado de Patmos, morreu de velhice, não martirizado, como os demais apóstolos. Mas será que tudo isso que aconteceu com João? Será que aconteceu com João porque Jesus amava mais a ele do que os outros? Não, queridos, de maneira nenhuma, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos igualmente. Acontece que João, ele agarrou a oportunidade de ser íntimo do Senhor. Ele agarrou a oportunidade de se deleitar nos ensinos do Senhor. Ele abraçou a oportunidade de praticar o que Jesus falava e de obedecer o que Jesus, ele ensinava. Ele permitiu que o seu caráter fosse transformado pelo Senhor. E foi este amor glorioso, e foi este amor sublime, e foi este amor majestoso, e foi este amor supremo que João experimentou, que o levou a escrever as suas cartas com muita propriedade, que levou ele a escrever as suas cartas com muita maestria. Ele conviveu com a essência do amor. Ele era tão íntimo do Senhor, e isso é tão evidente, que no momento em que ele estava ali sentado, na última Páscoa, na mesa com Jesus e os discípulos, Jesus revela que um dos que estavam à mesa haveriam de traí-lo. E todos eles ficaram assim, muito preocupados. Quem será? Será que sou eu? Será que é o fulano? E Pedro, como era muito esperto, né? Olhando João bem encostadinho de Jesus, ao lado de Jesus, e percebendo que Jesus tinha uma intimidade com João, ele olha para João e diz: João, pergunta para Jesus aí, quem é que vai traí-lo? E vocês conhecem essa história. João reclina a sua cabeça sobre o peito do seu mestre e pergunta: diz-me, mestre, quem é que vai te trair? E eu faço uma pergunta para vocês: um amigo que tem intimidade com o outro, vai esconder um segredo? É mais fácil nós abrirmos o coração e falarmos para um amigo o que está acontecendo, o que vai acontecer, porque dificilmente um amigo esconde um segredo do outro. E naquele momento, Jesus então fala para João: olha, João, aquele a quem eu pôr o pão molhado na boca, esse vai me trair. E João pega o pão e põe na boca de Judas. Na mesma hora Pedro se tocou, Pedro percebeu, né? Ah, esse é o cara, esse é que vai trair o Senhor, né? E João também ficou sabendo daquilo. Diz a Bíblia que o diabo entrou no coração de Judas, que ele não participou da Santa Ceia, ele saiu antes da Santa Ceia acontecer, e ali foi revelado a João quem de fato era aquele que havia traído. Ou seja, havia de fato um relacionamento, havia de fato uma intimidade que foi desenvolvida na caminhada de João, que ele teve com Jesus. E João, ele nos transmitiu, melhor dizendo, ele nos transmitiu algumas características do amor de Deus. Nas cartas em que ele escreve, cujo tema principal é o amor, ele nos transmite algumas características interessantes, importantíssimas para a nossa fé, para a base da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus. Primeiro, uma das características do amor de Deus em que João trata nas suas cartas é: o seu amor nos dá o privilégio de sermos chamados seus filhos. 1 João capítulo 3, versículo 1 está escrito: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus. E somos, de fato, seus filhos. Por isso que o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus.
Outra característica que João nos transmite acerca do amor de Deus é que este amor nos proporcionou a viver uma nova vida, ou uma vida nova. 1 João 4,9, ele escreve dizendo: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo, para que pudéssemos ter a vida por meio dele. Outra característica do amor de Deus que João transmite para nós: o seu amor incondicional fez com que ele desse o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. 1 João 4,10 está escrito: e o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Outra característica do amor de Deus: Deus é amor. Ele é o próprio amor. Ele é a essência do amor. Ele é a fonte inesgotável de amor. 1 João 4,8 está escrito: quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Agora, o que me chama a atenção, meus queridos, diante desse tema que João tanto menciona, que João tanto ensina, que João faz tanta questão de ensinar à igreja nas suas cartas universais, é que João ele era perito nesse tema. João ele era um mestre nesse tema. Só que quando João ele vai falar acerca da grandeza do amor de Deus, ele não consegue encontrar palavras, ele não consegue mencionar palavras humanas que possam definir a grandeza do amor de Deus. A única coisa que João consegue expressar é que Deus amou o mundo de uma tal maneira. E essa tal maneira levou Deus a dar o seu Filho único, o seu unigênito, com um objetivo: para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós podemos entender, meus queridos, que foi justamente esse amor inexplicável, esse amor incalculável, que não se pode medir a altura, a largura, a profundidade, que levou Deus a amar o mais miserável pecador. E esse amor que levou Deus a amar o mais miserável pecador teve a capacidade de enviar o seu único Filho para morrer por nós, para morrer pela vida da prostituta, para morrer pela vida do homossexual, para morrer pela vida do ladrão, do assassino, para morrer pela nossa vida, que éramos miseráveis pecadores. Esse amor de Deus, que é tão grande, que não faz acepção de pessoas, o levou a morrer pelo rico, pelo pobre, pelo sábio, pelo ignorante, o levou a morrer por pessoas de todas as classes da sociedade, pessoas de todas as culturas existentes no mundo. Esse amor de Deus levou Jesus a morrer e levou Deus a enviá-lo a este mundo com uma missão muito especial: salvar, libertar, resgatar e reconciliar aqueles que se haviam perdido. Nós estávamos perdidos. Quem éramos nós antes de conhecer Jesus? Nós não estamos aqui porque somos legais, porque somos bonzinhos, porque éramos pessoas muito boas, pessoas que não faziam mal a ninguém. Nós estamos aqui porque o amor de Deus nos alcançou. Porque alguém um dia, obedecendo ao Pai, resolveu se entregar a uma obra missionária. Jesus veio ao mundo com uma missão. Eis o tema da mensagem: porque Deus amou missões de tal maneira que fez do seu único Filho um missionário. Eu costumo dizer, tem uma frase que eu costumo dizer, que a nossa maior motivação em obedecer o chamado missionário deve estar baseado no amor. A nossa maior motivação em obedecer o chamado missionário
deve estar baseado no amor. Amor a quem nos comissionou e amor àquele a quem somos enviados. Nada além disso. Nada além disso. Não pode existir obra missionária sem o coração estar explodindo de amor. Sem o coração estar constrangido de amor. Amor a Deus, primeiramente, que nos chamou, que nos resgatou, que nos comissionou, que nos escolheu, que nos purificou, que nos lavou, que nos remiu. E amor àqueles a quem Deus nos envia. Não pode haver missões sem amarmos as pessoas, incondicionalmente, independente da sua cultura, independente dos traços da sua cultura, dos costumes que ela tem. Nós nunca, jamais poderemos alcançar o campo missionário se nós não aprendermos a amar incondicionalmente as pessoas do jeito que elas são. Quando Deus nos envia para um povo, quando Deus nos envia para alguém, é nosso dever amá-las. É nosso dever abraçá-las. É nosso dever ensiná-las. É nosso dever amá-las incondicionalmente, porque não existe cultura melhor que a outra. O que existe são culturas diferentes. E quando o amor de Deus nos constrange, e quando nós compreendemos que Deus é amor, e que Ele enviou Jesus para salvar, nós nos entregamos ao seu chamado. Nós nos doamos ao seu propósito. Nós dizemos: eis-me aqui, envia-me a mim para onde tu quiseres me enviar. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o amor deve ser o combustível da nossa chamada, o combustível da obra missionária. O amor pelas pessoas, o amor pelas almas, o amor pelo miserável, o amor pelo pobre, o amor pelas pessoas que estão à margem, à beira do caminho, estão sofrendo, estão na escuridão, estão nas trevas, estão acorrentados pelo diabo. É esse amor de Deus que deve nos mover em missões. É esse amor de Deus que deve nos fazer perder o sono muitas vezes, em função de amar aqueles que estão à espera de ouvir as boas notícias, as boas novas de salvação. É preciso olhar para a obra missionária sobre a perspectiva do amor, a perspectiva do amor ágape, do amor que se inclina à obediência, do amor que nos leva a amar o lugar para onde vamos, de amar as pessoas para quem somos enviados e a desempenhar a tarefa missionária com amor. Quando Jesus foi enviado pelo Pai ao mundo para morrer por nós, para dar a sua vida, Ele não se sentiu obrigado em fazer. Ele simplesmente o fez por amor. Ele veio com amor. Não foi um simples ato de obediência. Ele obedeceu em amor. Olha, irmãos, eu trabalho já um pouquinho de tempo só, na obra missionária. Eu já aprendi a conviver com muitos missionários. Muitas vezes me deparei com histórias de missionários que chegaram a dizer: eu só estou aqui porque o meu esposo veio. Eu tinha que andar com ele, eu tinha que vir com ele, mas eu não gosto desse lugar. Eu não gosto dessas pessoas. Se eu pudesse ir embora daqui, eu ia embora daqui. Eu já encontrei missionários que dizem: eu só estou aqui porque Jesus me mandou. Que se não fosse Jesus, eu nem queria estar aqui. Meu querido, não era nem para você estar mais lá. Pega a tua bagagem e vai embora. Você não é obrigado. Deus não está mendigando que você obedeça. Deus não está mendigando que você faça a sua obra. Eu costumo dizer que o que mais importa para Deus não é a quantidade de coisas que você faz para o reino, mas é a qualidade com que você apresenta o serviço. O que implica não é a quantidade, o que implica é a qualidade com que você faz. Se Deus te enviar a fazer obra missionária, faça com amor. Não faça empurrado. Não faça como se você estivesse sendo obrigado a fazer. Não faça como se estivesse sendo imposto a você essa obrigação. Faça com amor. Viva entre eles com amor. Trabalhe com amor.
Porque foi justamente isso que Jesus fez e é justamente isso que ele nos ensina a fazer. Jesus disse em João 15 e versículo 13, ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a vida por eles. Ninguém obrigou Jesus a dar sua vida. Ele simplesmente o deu. Ele disse, ninguém me tira a minha vida, eu mesmo a dou. E ele deu em favor dos seus amigos. Ele deu em favor dos seus escolhidos. João 13:1 está escrito, faltava somente um dia para a festa de Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus, que estavam no mundo, e os amou até o fim. Ele os amou incondicionalmente. Ele os amou diante das piores dores e do pior castigo e da pior penalidade de morte existente na sua época. 1 João 3,16 está escrito, sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Meus irmãos, o amor de Deus é tão grande, incalculável. O amor de Deus pela humanidade é tão sem assim explicação humana, que o próprio João, sábio, que tratou esse assunto, não conseguiu explicar a dimensão desse amor. Mas foi justamente este amor que Deus amou a humanidade, que fez também com que ele enviasse os seus missionários. Não somente o fez, como tem feito, aos lugares mais remotos da face da terra. Foi este amor e é este amor de Deus que envia os seus missionários ao coração da floresta, que envia os seus missionários aos montes mais altos do planeta, que envia os seus missionários aos países mais miseráveis da face da terra. É este amor de Deus que envia os seus missionários aos lugares mais gelados, aos lugares mais quentes, às culturas mais distintas, mais diferentes, mais complexas da face da terra, aos lugares mais ermos e isolados da face da terra. É o amor de Deus que faz com que ele envie os seus missionários para os países aonde se corre perigo de vida por pregar o Evangelho. É este amor de Deus que envia os seus missionários aos lugares mais perigosos. E é justamente este amor que permitiu com que Deus usasse alguém algum dia para pregar a nós o Evangelho. Eu estava esses dias conversando com uma equipe de missionários americanos que foram fazer uma ação missionária no Amazonas. Nós nos reunimos com eles para fazer um trabalho evangelístico e missionário, e eu conversando com um daqueles missionários americanos sem saber falar inglês, e alguém sendo o nosso tradutor, intermediando, eu fiz a ele um agradecimento. Eu agradeci a eles porque eles, há muitos anos atrás, foram pioneiros na evangelização no Brasil. Eu disse, nós somos devedores a vocês, nós somos gratos a vocês, porque vocês se permitiram ser usados por Deus para que nós conhecêssemos o Evangelho. Então nós temos um relacionamento de gratidão com vocês. E foi isso mesmo que aconteceu. Quantos missionários, irmãos, há tantos anos atrás, abandonaram o seu conforto, abandonaram as suas casas, abandonaram a sua vida pessoal particular, em obediência ao seu chamado, em amor à obra missionária, e vieram aqui, nos trouxeram a mensagem do Evangelho, e hoje nós somos o resultado desse amor que eles empregaram na obra missionária. Amor deve ser o nosso combustível para fazermos a obra missionária. Eu me lembro que no ano de 2002, se não me falha a memória, nós tínhamos acabado de vir da obra missionária no Nordeste, do sertão piauiense. Nós nos casamos, eu e minha esposa, com uma semana de casados, nós já fomos para a obra missionária. Fomos direto para o campo missionário. E ali nós ficamos durante uns quase 2 anos. Foi quando nasceu a minha filha mais velha. E nós precisamos retornar para o estado do Pará, de onde nós somos, para a capital do Pará, Belém. E ficamos ali por quase 1 ano, revendo a família, ajustando algumas coisas. Quando a nossa igreja nos chamou, e o meu pastor me pediu para que eu fosse para o interior do Pará, abrir uma igreja, abrir um trabalho, ser pioneiro, fundar, lançar as pedras fundamentais do trabalho da nossa igreja.
E eu aceitei o desafio, porque eu queria ter essa experiência, né, de começar assim do zero. E eu, então, fui para lá, para o Pará, uma cidade chamada Tomé Açu. E quando eu estava ali alguns meses, assim, uns 3 ou 4 meses, chegou um pastor da mesma igreja nossa, mesmo ministério, só que ele chegou para abrir um trabalho bem mais adiante, numa vila chamada Quatro Bocas, que ficava mais ou menos a 12 quilômetros de onde nós estávamos. Só que aquele senhor tinha aproximadamente uns quase 70 anos, era um pastor veterano, estava sem sua família, sem sua esposa, sem seus filhos, e ele foi para ali para começar o trabalho sozinho. Eu fiquei preocupado com ele, por causa da idade dele. Eu conversei com minha esposa, sentimos de Deus o desejo de ir lá ajudá-lo, para que ele não ficasse trabalhando só. E assim fizemos. Ele alugou um galpão, que tinha uma casa atrás, com 3 compartimentos, ele ficou no quarto, nós ficamos no outro, tinha a cozinha, e ali nós começamos aquele trabalho de evangelismo, né, de visitações, e um belo dia nós estávamos ali, acho que tínhamos quase um mês trabalhando, por volta de umas quase 3, 4 horas da tarde, eu estava pintando ali o salão com outro irmão, quando de repente me apareceu na porta daquele templo uma senhora de aproximadamente quase 50 anos. Ela estava toda encharcada da chuva, muito aflita, muito desesperada. Ela já entrou na igreja implorando, pedindo ajuda, pedindo pelo amor de Deus, que nós fôssemos visitar a sua comunidade. Porque, segundo ela, haviam acontecido 3 homicídios em apenas 2 dias, entre eles mesmos, estavam se matando. E eles estavam assim muito fragilizados. E ela disse que já havia ido em várias igrejas, há vários dias, pedindo para que alguém fosse visitá-lo, mas ninguém ia lá visitá-los. E essa foi a última igreja que ela estava indo, porque ela já estava indo a caminho de volta para sua casa de bicicleta. E eu perguntei para ela onde ficava, eu não conhecia quase nada naquela região. Ela me disse mais ou menos onde ficava, o irmão que estava lá nos ajudando disse que sabia mais ou menos para onde era. Eu disse para ela assim, olha, a senhora vai, que amanhã em diante nós vamos dar um jeito, nós vamos chegar lá onde a senhora mora. Só que eu não tinha ideia de como chegar lá. E aí então nós pegamos 3 bicicletas, foi eu, um presbítero chamado João Pantoja e um outro irmão. E nós entramos assim no ramal que dava acesso para chegar até onde ela morava, um lugar chamado Turé. Eu não tinha ideia do que nós íamos enfrentar no caminho. Uma estrada completamente acidentada, cheia de poças de lama, piscina de lama, porque trafegava por ali aqueles carros madeireiros, com aquelas tronco de árvores centenárias, eram árvores imensas que saía dioturnamente dali de dentro, entrava e saía. Meus irmãos, para chegar até onde essa mulher morava, foi um sacrifício que você não tem ideia. Tinha hora que a gente parava no meio da lama e a bicicleta ia para frente nem para trás. Foi uma luta tremenda. De lá de onde eu estava para esta comunidade foi 25 quilômetros de bicicleta no meio da lama. Nós levamos quase 4 horas para chegar por causa da dificuldade. Até que nós chegamos ali. E quando nós chegamos ali naquela comunidade, foi lá que eu descobri que se tratava de uma aldeia indígena. Eu não sabia que era uma aldeia indígena. Ela não falou que era uma aldeia indígena. Por que ela não falou? Ela não falou porque havia um preconceito na cidade com essa tribo. Porque eles eram considerados uma tribo violenta, e de fato era. Eles eram considerados uma tribo revoltada, tudo eles faziam briga. E por essa razão ela não falou que se tratava de uma aldeia, porque talvez a gente não ia mesmo para lá. Mas quando nós chegamos ali, nós percebemos que as pessoas estavam muito vulneráveis, estavam tristes, havia um mix de sentimento. Gente revoltada, gente triste, gente chorando, gente querendo vingança. E nós chegamos ali nessa situação, e nós começamos a visitar aquelas famílias. Fomos de casa em casa muito simples, de palha, e conversávamos com aquelas pessoas, eles falavam português, a gente os abraçava, a gente orava por eles, e nós então desafiamos eles a fazermos um culto à noite. Depois de todas as visitações que nós fizemos, eles vieram para o culto à noite. E durante o culto à noite, depois da ministração da palavra, eu, claro, evidentemente, desafiei e perguntei quem deles queria entregar a sua vida a Jesus. Para minha surpresa, pelo menos umas 5 pessoas vieram até a frente, querendo entregar a sua vida a Cristo. Entre elas, o meu filho na fé, que eu trabalhei com ele muitos anos, o seu Lúcio Tembé, o índio mais velho, mais antigo de toda aquela região ali, que ninguém sabia a idade dele, nem ele mesmo sabia. E ele entregou a vida para Jesus também. E depois que nós acabamos de orar por eles, que nós estávamos se despedindo no outro dia de manhã, aquela irmã chegou comigo chorando em lágrimas, lágrimas correndo pelos olhos. Disse, pastor, não nos abandone, pastor.
Não nos deixe sozinhos aqui, pastor. Venha para cá nos ajudar, por favor. Em nome de Jesus, só faltou se ajoelhar. Eu disse, irmã, nós vamos orar. Deus vai trabalhar, vamos ver o que Deus vai fazer. E nós voltamos àquele mesmo percurso. Quando nós chegamos lá em casa, quando nós chegamos na igreja, confesso para vocês, irmãos, que eu fiquei 3 dias assim, angustiado. Eu fiquei 3 dias assim, com a minha alma aflita. E eu só ouvia uma palavra na minha cabeça. Eu me importo com estas pessoas. Eu me importo com eles. Eu os amo. Eu quero salvá-los. E aquilo foi tomando conta de mim. E eu então decidi que eu precisava voltar ali novamente. Foi quando eu tomei a decisão de voltar, mesmo sabendo toda a dificuldade, mesmo sabendo de toda a situação para chegar. Nós não tínhamos um carro, nós não tínhamos uma moto. E eu comecei a ir para ali, e comecei a visitá-los, e comecei a trabalhar com eles, mesmo que involuntariamente, mesmo sem planejamento. Não fui para lá para trabalhar com a aldeia, eu fui ali para abrir um trabalho. Mas quando eu estava ali, o Senhor me constrangeu a ficar com aquele povo. E nós começamos a trabalhar com eles, começamos a trabalhar no meio deles. E isso levou, pastor, 12 anos. Foram 12 anos que eu tenho história que dá para escrever um livro de tudo o que aconteceu. Como o tempo não me permite mais, vou deixar vocês curiosos, a gente vai continuar depois dessa história. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, que tudo isso é o amor de Deus. Foi o amor de Deus que nos fez desejar voltar para ali. Estar com eles, mesmo sabendo de todo o risco que nós corríamos. Porque os índios com quem eu trabalhei eram índios assim meio, bem brabo mesmo, irmãos. Que colocavam a gente na prova mesmo. Faziam coisa para testar mesmo a gente, se a gente queria ou não trabalhar com eles. Não foi fácil. Fui confrontado de todas as maneiras que você puder imaginar. Mas mesmo eles fazendo isso, o meu amor crescia por eles cada dia mais. Porque o amor de Deus nos constrange. Amém, meus queridos? E eu quero, meus irmãos, encerrar a mensagem dessa manhã, dizendo o que diz em 1 João 4,19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Amém? E eu encerro aqui a minha participação, citando uma célebre frase que diz assim: amor não é um sentimento, e sim uma decisão de fazer o melhor possível para Deus e para o seu próximo. Pastor Larry Darby. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E eu gostaria de orar com você. Amém? Eu quero orar com você. A minha oração nessa manhã é que o amor de Deus ele nos transborde. Sabe, eu tenho certeza que quando Deus me enviou para cá, eu tenho convicção, tenho plena convicção, que não foi apenas um plano do pastor Giovanni, ou de qualquer outro pastor que está aqui. Eu tenho plena convicção que estava na agenda de Deus, estava no plano de Deus, estava no propósito de Deus. Porque eu vejo aqui, irmãos, sabe, vocês são alvo dos projetos de Deus. Vocês são alvo dos planos de Deus. Eu vejo missionários aqui em potencial. Eu vejo missionários aqui que vão abalar a estrutura do inferno com o poder e a graça do Evangelho. Então eu estou pregando aqui para missionários que Deus vai mandar você para um povo, para um país, para um grupo. E a tua motivação tem que ser o amor. Não pode haver outra motivação. Tem que ser amor. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Poderoso Deus de Israel, Senhor dos exércitos, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós estamos, Senhor, diante da tua presença para te apresentar na manhã desse dia a vida, Senhor, de cada um dos missionários, dos pastores, dos professores, discipuladores, de todos aqueles que estão engajados, envolvidos, Senhor, na tarefa missionária.
Isto aqui, Senhor, é um centro de treinamento, de preparo, de capacitação, de lapidação. Porque, Senhor, os teus olhos olharam para essas pessoas que estão aqui. E no teu coração há um propósito, Senhor. O propósito, meu Deus, que o teu amor alcance os não alcançados. Que o teu amor alcance os que estão à beira do caminho, os que precisam ouvir, os que estão à espera, Senhor. Pessoas que tu amou, Senhor, que tu entregou o seu filho para morrer. Tu enviaste Jesus como missionário para trazer a salvação, a oportunidade de vida eterna, a reconciliação contigo, mediante a sua morte salvífica na cruz, mediante a sua morte expiatória, sacrificial, substituta. Senhor, em nome de Jesus, que o teu amor, Senhor, venha inundar o coração de cada missionário aqui nesse dia. Que o teu amor possa transbordar o coração desta pessoa. Que ela passe, Senhor, a amar incondicionalmente as pessoas a quem o Senhor vai enviar e os lugares para onde elas irão ir. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, permanece conosco, que esses dias que hão de vir sejam dias, Senhor, divisores de água, sejam dias, Senhor, impactantes, sejam dias, Senhor, de mudança, de transformação de pensamento, de caráter, de mentalidade. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Muito obrigado. Glória a Deus. Waku Karató. Muito obrigado.